O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 266 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte do nosso Catecismo na sua segunda sessão, sobre os 10 mandamentos. Continuamos a leitura do primeiro capítulo e hoje leremos dos números 2095 ao 2100. Só a ele prestarás culto. As virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade dão forma às virtudes morais e as vivificam. Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que, em toda a justiça, lhe devemos como criaturas. A virtude da religião nos dispõe a esta atitude. A adoração. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Lucas 4, versículo 8. Diz Jesus, citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta reconhecer o nada da criatura, a qual não existe, a não ser por Deus. Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem do fechamento em si mesmo, da escravidão, do pecado e da idolatria do mundo. A oração. Os atos de fé, de esperança e de caridade, ordenados pelo primeiro mandamento, cumprem-se na oração. A elevação do Espírito para Deus é a expressão da adoração que lhe rendemos. Prece de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplica. A oração é uma condição indispensável para poder obedecer aos mandamentos de Deus. É preciso orar sempre, sem nunca desistir. Lucas 18, versículo 1. O sacrifício. É justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus, em santa comunhão e poder ser feliz. Santo Agostinho. Para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Salmo 51. Os profetas da antiga aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior ou sem ligação com o amor do próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias: misericórdia eu quero, não sacrifício. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação do amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-nos a seu sacrifício, podemos fazer de nossa vida um sacrifício a Deus. Hoje, como complemento da nossa leitura do nosso podcast, ouviremos a audiência geral do Papa Bento XVI, de 7 de janeiro de 2009. O culto espiritual. Queridos irmãos e irmãs, nesta primeira audiência geral de 2009, desejo formular a todos vós fervorosos bons votos para o novo ano que acaba de iniciar.
reavivemos em nós o compromisso a abrir a Cristo a mente e o coração, para sermos e vivermos como seus verdadeiros amigos. A sua companhia fará com que este ano, apesar das suas inevitáveis dificuldades, seja um caminho cheio de alegria e de paz. De fato, só se permanecermos unidos a Jesus, o novo ano será bom e feliz. O compromisso de união com Cristo é o exemplo que nos oferece também São Paulo. Prosseguindo as catequeses a ele dedicadas, detemo-nos hoje a refletir sobre um dos aspectos importantes do seu pensamento, o relativo ao culto que os cristãos são chamados a praticar. No passado, agradava falar de uma tendência bastante anticultural do apóstolo, de uma espiritualização da ideia do culto. Hoje, compreendemos melhor que Paulo vê na cruz de Cristo uma mudança histórica, que transforma e renova radicalmente a realidade do culto. Há, sobretudo, 3 textos da carta aos Romanos nas quais sobressai essa nova visão do culto. Em Romanos 3, versículo 25, depois de ter falado da redenção realizada por Jesus Cristo, Paulo continua com uma fórmula para nós misteriosa e diz assim: Deus preestabeleceu-o para servir como instrumento de expiação por meio da fé no seu sangue. Com esta expressão, para nós bastante inusual, instrumento de expiação, São Paulo menciona o chamado propiciatório do templo antigo, isto é, a tampa da Arca da Aliança, que era considerada ponto de contato entre Deus e o homem, ponto da sua presença misteriosa no mundo dos homens. Este propiciatório, no grande dia da reconciliação do Yom Kippur, era aspergido com o sangue de animais sacrificados, sangue que simbolicamente levava os pecados do ano transcorrido ao contato com Deus, e deste modo eram lançados no abismo da bondade divina, como que absorvidos pela força de Deus, superados, perdoados. A vida começava de novo. São Paulo menciona este rito e diz: este rito era a expressão do desejo de que se pudessem realmente lançar todas as nossas culpas no abismo da misericórdia divina e assim fazê-las desaparecer. Mas com o sangue de animais não se realiza este processo. Era necessário um contato mais real entre culpa humana e amor divino. Esse contato teve lugar na cruz de Cristo. Cristo, verdadeiro Filho de Deus, que se fez homem verdadeiro, assumiu em si todas as nossas culpas. Ele próprio é o lugar de contato entre miséria humana e misericórdia divina. No seu coração, dissolve-se a massa triste do mal realizado pela humanidade e renova-se a vida. Revelando esta mudança, São Paulo nos diz: com a cruz de Cristo, o ato supremo do amor divino, tornado amor humano, o velho culto com os sacrifícios dos animais no templo de Jerusalém terminou. Este culto simbólico, culto de desejo, agora é substituído pelo culto real, o amor de Deus encarnado em Cristo, elevado a cumprimento com a morte na cruz. Portanto, esta não é uma espiritualização de um culto real, mas ao contrário, o culto real, o verdadeiro amor divino, humano, substitui o culto simbólico e provisório. A cruz de Cristo, o seu amor com a carne e com o sangue, é o culto real, correspondendo à realidade de Deus e do homem. Antes da destruição externa do templo para Paulo, a era do templo e do seu culto já tinha terminado. Paulo encontra-se aqui em perfeita sintonia com as palavras de Jesus, que tinha anunciado o fim do templo e outro templo não construído por mãos humanas, o templo do seu corpo ressuscitado. Este é o primeiro texto. O segundo texto, sobre o qual hoje gostaria de falar, encontra-se no primeiro versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos. Ouvimo-lo e repito-o de novo. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Verifica-se nestas palavras um aparente paradoxo. O sacrifício normalmente exige a morte da vítima, mas Paulo fala dele em relação com a vida do cristão. A expressão apresentai os vossos corpos, considerando o conceito sucessivo de sacrifício, assume a tonalidade cultual de dar em oblação, oferecer. A exortação a oferecer os corpos
refere-se a todas as pessoas. De fato, em Romanos capítulo 6, versículo 13, ele convida a apresentar-vos. De resto, a referência explícita à dimensão física do cristão coincide com o convite a glorificar Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versículo 20. Isto é, trata-se de honrar Deus na existência cotidiana, mais concreta, feita de visibilidade relacional e perceptível. Um comportamento como este é qualificado por Paulo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É aqui que encontramos precisamente o vocábulo sacrifício. No uso corrente, esta palavra faz parte de um contexto sacral e serve para designar a degolação de um animal, do qual uma parte pode ser queimada em honra dos deuses e a outra ser consumida pelos oferentes num banquete. Paulo, ao contrário, aplica-o à vida do cristão. De fato, qualifica tal sacrifício servindo-se de 3 adjetivos. O primeiro, vivo, expressa uma vitalidade. O segundo, santo, recorda a ideia paulina de uma santidade relacionada não com lugares ou objetos, mas com a própria pessoa dos cristãos. O terceiro, agradável a Deus, talvez recorde a frequente expressão bíblica do sacrifício, em agradável odor. Logo a seguir, Paulo define assim este novo modo de viver. Este é o vosso culto espiritual. Os comentadores do texto sabem bem que a expressão grega ten, logiken, latreian não é fácil de traduzir. A Bíblia latina traduz rationabile obsequium. A mesma palavra, rationabile, aparece na oração eucarística, o cânone romano. Nele reza-se para que Deus aceite esta oferenda como rationabile. A habitual tradução portuguesa, culto espiritual, não reflete todas as conotações do texto grego, nem sequer do latino. Contudo, não se trata de um culto menos real, ou até só metafórico, mas de um culto mais concreto e realista, um culto no qual o próprio homem, na sua totalidade, de um ser dotado de razão, se torna a adoração, glorificação do Deus vivo. Esta fórmula paulina, que volta na oração eucarística romana, é fruto de um longo desenvolvimento da experiência religiosa nos séculos anteriores a Cristo. Nessa experiência, encontram-se desenvolvimentos teológicos do Antigo Testamento e correntes do pensamento grego. Gostaria de mostrar pelo menos alguns elementos deste desenvolvimento. Os profetas e muitos salmos criticam bastante os sacrifícios cruentos do templo. Por exemplo, diz o Salmo 50, no qual é Deus quem fala: se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois o mundo é meu, e o que nele existe. Acaso comeria eu carne de touros e beberia sangue de cabritos? Oferece a Deus um sacrifício de confissão. Versículos 12 e 14. No mesmo sentido, diz o Salmo seguinte, o 51. Pois tu não queres um sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é um espírito contrito, coração contrito e esmagado. Ó Deus, tu não o desprezas. Versículos 18 e seguintes. No livro de Daniel, no tempo da nova destruição do templo por parte do regime helênico, no século II a.C., encontramos um trecho na mesma direção. No meio do fogo, isto é, na perseguição, no sofrimento, Azarias reza assim: não há mais, nestas circunstâncias, nem chefe, nem profeta, nem príncipe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem lugar onde oferecermos as primícias diante de ti, para encontrarmos misericórdia. Contudo, com a alma quebrantada e o espírito humilhado, possamos encontrar acolhida, tal como se víssemos com holocaustos de carneiros e de touros. Tal se torne o nosso sacrifício hoje diante de ti, e se complete junto a ti. Daniel, capítulo 3, versículos 38 seguintes. Na destruição do santuário do culto, nesta situação de privação de qualquer sinal de presença de Deus, o crente oferece como verdadeiro holocausto o coração contrito e o seu desejo de Deus. Vemos um desenvolvimento importante, mas com um perigo. Há uma espiritualização, uma moralização do culto.
O culto torna-se só uma coisa do coração, do espírito, mas falta o corpo, falta a comunidade. Assim, compreende-se, por exemplo, que o Salmo 51 e também o livro de Daniel, apesar da crítica do culto, desejam que voltem os sacrifícios no templo. Mas trata-se de um tempo renovado, um sacrifício renovado, numa síntese que ainda não era previsível, que ainda não se podia pensar. Voltemos a São Paulo. Ele é herdeiro destes desenvolvimentos, do desejo do verdadeiro culto, no qual o próprio homem se torne glória de Deus, adoração viva com todo o seu ser. Neste sentido, ele diz aos romanos: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo. Este é o vosso culto espiritual. Paulo repete assim o que já tinha indicado no capítulo 3. O tempo de sacrifícios de animais, sacrifícios de substituição, terminou. Chegou o tempo do culto verdadeiro. Mas aqui há também o perigo de uma incompreensão. Poder-se-ia interpretar facilmente esse novo culto num sentido moralista. Oferecendo a nossa vida, fazemos nós o culto verdadeiro. Deste modo, o culto com os animais seria substituído pelo moralismo. O próprio homem faria tudo sozinho com o seu esforço moral. E esta não era certamente a intenção de São Paulo, mas permanece a questão. Então, como devemos interpretar este culto espiritual razoável? Paulo supõe sempre que nós nos tornamos um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28, que morremos no batismo, confirmar Romanos 1, e vivemos agora com Cristo, para Cristo e em Cristo. Nesta união, e só assim podemos tornar-nos nele e com ele sacrifício vivo, oferecer o culto verdadeiro. Os animais sacrificados deveriam ter substituído o homem, o dom de si do homem, e não podiam. Jesus Cristo, na sua doação ao Pai e a nós, não é uma substituição, mas traz realmente em si o ser humano, as nossas culpas e o nosso desejo. Representa-nos realmente, assume-nos. Na comunhão com Cristo, realizada na fé e nos sacramentos, tornamo-nos, apesar de todas as nossas insuficiências, sacrifício vivo. Realiza-se o culto verdadeiro. Esta síntese está no final do cânone romano, no qual se reza para que esta oferenda se torne racionável, que se realize o culto espiritual. A Igreja sabe que na Santíssima Eucaristia, a autodoação de Cristo, o seu sacrifício verdadeiro, se torna presente. Mas a Igreja reza para que a comunidade celebrante esteja realmente unida com Cristo, seja transformada. Reza para que nós próprios nos tornemos o que não podemos ser com as nossas forças, oferenda racionável que apraz a Deus. Assim, a oração eucarística interpreta de modo justo as palavras de São Paulo. Santo Agostinho esclareceu tudo isso de modo maravilhoso no 10º livro da sua Cidade de Deus. Cito apenas 2 frases. Isto é o sacrifício dos cristãos. Mesmo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. Toda a comunidade, civitas, remida, isto é, a congregação e a sociedade dos santos, é oferenda a Deus mediante o sumo sacerdote, que se doou a si mesmo. Por fim, ainda uma breve palavra sobre o 3º texto da carta aos Romanos relativo ao novo culto. São Paulo diz assim no capítulo 15: A graça que me foi concedida por Deus de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que a oblação dos gentios se torne agradável, santificada pelo Espírito Santo. Desejo realçar só 2 aspectos desse texto maravilhoso e a terminologia única nas cartas paulinas. Antes de tudo, São Paulo interpreta a sua ação missionária entre os povos do mundo para construir a Igreja Universal como ação sacerdotal. Anunciar o Evangelho para unir os povos na comunhão de Cristo ressuscitado é uma ação sacerdotal. O apóstolo do Evangelho é um verdadeiro sacerdote, faz o que é o centro do sacerdócio, prepara o verdadeiro sacrifício. E depois, o segundo aspecto, a meta da ação missionária é, podemos dizer, a liturgia cósmica, que os povos unidos em Cristo, o mundo, se tornem como tal glória de Deus. Oblação agradável, santificada no Espírito Santo. Sobressai aqui o aspecto dinâmico, o aspecto da esperança no conceito paulino do culto.
A autodoação de Cristo implica a tendência a atrair todos à comunhão do seu corpo, de unir o mundo. Só em comunhão com Cristo, o homem exemplar, um com Deus, o mundo se torna assim como todos o desejamos, espelho do amor divino. Este dinamismo está sempre presente na Eucaristia. Este dinamismo deve inspirar e formar a nossa vida. E com este dinamismo, comecemos no novo ano. Obrigado pela vossa paciência. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!